De 2015, Ricardo Araújo Pereira sentiu-se livre. João Miguel Tavares ainda anda em busca de Sócrates e Pedro Mexia rendeu-se ao Nobel da Economia. Está reunido o Governo Sombra numa emissão de despedida. Ora viva, sejam bem-vindos para esta última emissão do Governo Sombra, em 2015. Era assim que esperava que isto acabasse, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos, vamos lá ver. Eu acho que houve bons momentos e maus momentos e acho Mas que... o balanço... O balanço acho que podemos concluir... Pode-se dizer que foi bom enquanto durou? Acho que se pode concluir da mesma forma que Parménides concluiu quando formulou o princípio da identidade e dizer as coisas são o que são. E é assim que está bem? Julgo que sim. Isso demorou-lhe anos a chegar a essa conclusão. Com certeza, porque é uma conclusão que leva algum tempo a concluir. Foi tão bom para si como para ele, para o Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares? Não, por regra é quase sempre melhor para o Ricardo Araújo Pereira do que para nós. Essa é uma regra que eu divirto-me mais. Constatar. Achas que eu me divirto mais? Claro que te divertes mais. Ou pelo menos tens a obrigação disso. Podes ser incompetente no divertimento, mas tens a obrigação para te divertir mais. A obrigação de divertir é toda... Não é contradição em termos. Não. Mas eu, do modo geral, continuo otimista. A minha fé na humanidade não muda, tal como o Pedro Mexia não acredita nela, eu continuo a acreditar. E ao Pedro Mexia o que é que lhe custou mais? Porque seguramente foi custoso. Custa um bocado o empenho de tantos meses, enfim, baldado de forma um pouco surpreendente e quiçá injusta. Mas eu, neste caso, devo dizer que sou um estoico. Parménides não era um estoico, mas eu... Mas saímos sem acrimónia. Totalmente sem acrimónia. Bom, então, nesta emissão especial, desta vez não há distribuição de pastas ministeriais. Vamos passar em revista o ano de 2015, um ano cheio de acontecimentos marcantes, a começar pela mudança de governo e já com as presidenciais à porta. Mas antes, aquela que é para o Governo Sombra a imagem do ano, sem dúvida. A imagem que marca este 2015. A selfie de José Sócrates, tirada em abril, à porta do estabelecimento prisional de Évora. Esta imagem continua a chocá-lo ao fim destes meses, João Miguel Tavares? Eu não sei se chocar é a palavra certa. Agora, ela mostra sem dúvida aquilo que é a desfaçatez de José Sócrates. E, portanto, acho que ninguém estava muito à espera que um primeiro-ministro que até fez questão de vir de Paris, estando aparentemente à espera de ser preso, pudesse subitamente sair desta maneira da prisão. E como é que isto foi possível? Quer dizer, não só a saída, a fuga, como também o facto de ter tido tempo e oportunidade para, à porta da prisão, fazer uma selfie e depois enviá-la para a comunicação social. Ainda não sabe muito bem o papel da carrinha da lavandaria, não está esclarecido. Não, mas aparentemente foi quase à luz do dia, ainda teve luz suficiente para tirar aquela selfie antes de ter fugido para um destino incerto. Quer dizer, e ao fim destes 8 meses, não saber ainda para onde é que José Sócrates foi, parece-me... enfim, acho que não é possível sem a complicidade das autoridades, porque desde o início acho que havia duas coisas que sabiam. Uma é, à medida que as notícias iam saindo na comunicação social, que a carreira política de José Sócrates estava evidentemente acabada com tudo o que estava a ser publicado nos jornais, com aquela descrição do melhor amigo de todos os tempos, não é? Todos nós invejaríamos e gostaríamos de ter tido um amigo como Carlos Santos Silva para nos apoiar daquela maneira. Portanto, a sua carreira política estava acabada. Agora, ao mesmo tempo, também sabíamos que seria extremamente difícil fazer prova das acusações que estavam em cima da mesa. E todos nós sabemos as dificuldades, e aliás o seu advogado falou bastante do assunto. Ora, qual não é o espanto de todos nós, não é? Quando de repente ele prefere... Não teria necessidade, é isso que está a dizer? Eu não teria tido necessidade de fugir. Ou seja, na altura já discutimos isso e lembro-me de ter dito que
no fundo, houve ali a necessidade de mostrar que tinha capacidade para ser ele próprio a determinar as circunstâncias. A determinar as suas circunstâncias e, quer dizer, eu não o animal feroz tomou conta. Exatamente, quer dizer, da não acho que haja memória. É evidentemente que todos nós, há pessoas que fogem das cadeias, uma pessoa fugir e ter o cuidado de se retratar a si próprio no momento da fuga. Acho que é uma coisa nunca vista e que só é possível eu penso que só é possível com alguma cumplicidade. Acho que o regime, basicamente, que tudo de certa maneira, tudo é encontrado. Menos José Sócrates. Já o avião da Malaysia Airlines foi encontrado. Só de José Sócrates é que se continua a não saber onde é que ele para. Isto, evidentemente, não é possível sem a cumplicidade do regime. Embora as declarações do presidente Maduro sejam um pouco ambíguas sobre o papel da Venezuela. Achas que ele está em Caracas? Ele disse que não comentava a vida interna da Venezuela. Não sei, fica... Depois de toda esta controvérsia que houve acerca da selfie, sobre se devia ou não ter sido publicada, parece-lhe aceitável, Pedro Mexia, que o jornal tenha sido suspenso na base de ter publicado esta imagem que Sócrates lhe fez chegar? Sim, como se sabe, neste ano de 2015 todos os jornais foram suspensos. Esse foi o único que não foi por falta de leitores. Portanto, todos os outros foi por falta de leitores. Isso é uma... Eu acho que não há razão para isso, porque as pessoas têm direito a documentar a sua vida. Há uns anos, como é sabido, o arquiteto Taveira documentou a sua vida e nós vimos na revista. De forma mais divertida, de qualquer maneira. De forma mais animada. Mais divertida do que esta. E, portanto, por que não? Acho que foi um excesso de zelo, foi o Governo a tentar... O Governo Costa tem condições para revogar essa decisão? O Governo Costa quer este assunto para trás das costas, lá está. E, portanto, não tem mais que se preocupar com este assunto. Este assunto saiu-lhe da porta, felizmente, e, portanto, não se vai preocupar com ele. A Costa e Porta foi uma... Não, nenhuma. Das várias teorias sobre o modo como Sócrates conseguiu fugir da prisão, ainda sem haver, neste momento, nenhum resultado oficial das investigações, qual é destas teorias aquela que lhe parece mais plausível, mais credível, Ricardo Araújo Pereira? Daquelas que a Polícia Judiciária se dedicou a debater, nenhuma delas tem grande interesse, etc. As mais interessantes são, de facto, as jocosas, aquelas que o povo português sempre, a seguir a um acontecimento com esta grandeza, faz. E aconteceu isso na altura, das pessoas dizerem que provavelmente tinha fugido por um túnel escavado pelo grupo Lena, enfim, ou que... Mas isso é piada? Ou acha que isso é plausível? Acho muito difícil, quer dizer. E também o que tinha sido um grupo de hackers munidos todos de computadores Magalhães que tinha interferido com o sistema de segurança da prisão, enfim, tudo isso na altura nos divertiu. Agora, o facto de continuar a não se saber onde é que para José Sócrates, muito embora, como o Pedro já referiu, enfim, haja notícias de que alguém... Ele tem bons amigos em vários pontos do mundo. E que, entretanto, em Caracas, Carlos Santos Silva. Não, e o livro A Confiança no Mundo ser o segundo mais vendido dos tops. Enfim, há outra vez um leitor a comprar em massa exemplares do livro do José Sócrates. Pode ser um indício. Agora, o que eu queria que não passasse esquecido, e é a nossa rubrica habitual, é na altura aquilo que foi dito sobre a fuga de José Sócrates, por exemplo, quando Miguel Sousa Tavares... Mas nem o processo que Miguel Sousa Tavares moveu contra si o demove de continuar ao fim de... Ninguém silencia a tua voz, Ninguém silenciará. Como é que está o processo já agora? Não vai dar em nada, não? É evidente. Não, porque a justiça portuguesa não é o jornal A Bola. Portanto, ele lá não manda. E o que é que acontece? Na altura, quando Miguel Sousa Tavares disse pronto, José Sócrates foge da prisão e Miguel Sousa Tavares diz, calma, atenção à presunção de inocência, que ele é inocente de ter fugido até se provar que até o encontrarem. Por amor de Deus, quer dizer, isto não faz sentido. Assim como Clara Ferreira Alves quando disse que a culpa era dos serviços prisionais que tinham perdido um homem. Quer dizer, está um homem confiado aos serviços prisionais e os serviços prisionais deixam de saber onde ele está. O que só se prova que a prisão preventiva não faz sentido. Ora, aí está. A selfie de Sócrates é de facto a imagem que vai ficar neste ano em que se deu a reviravolta política que muitos anteviram e anteciparam. Se tivesse sido Maria Luísa Albuquerque a disputar as eleições contra António Costa, parece-lhe, Pedro Mexia, que as coisas poderiam ter sido de outro modo?
Sim, mas foi mais um caso de traição europeia, ou até mais do que europeia, porque a ministra estava-lhe a correr tudo bem, as contas batiam todas certas, o país... O prestígio dela atingiu... Sim, estava em recuperação, falava-se de encargos internacionais e depois veio o FMI fazer aquela conferência de imprensa a dizer que afinal as contas estavam todas erradas para os países do sul da Europa. Aliás, já agora só uma nota. Para grande satisfação, Ricardo, eu espero. Mas não, o FMI também costuma dar conferências de imprensa contraditórias. É bom, mas era evidente que toda a gente havia um esperava crescendo isso. de pedidos de desculpa já do FMI. A verdade é que no primeiro semestre de 2015, pelo menos, o prestígio de Maria Luísa Albuquerque estava em alta, a ponto de, isso foi noticiado na altura, o marido de Maria Luísa Albuquerque bateu apenas em 2 jornalistas nos primeiros 6 meses do ano. E já isso significa que as próprias notícias eram quase todas favoráveis. Mas Passos Coelho tinha condições para ser candidato a primeiro-ministro, como veio a ser? Ou seria mais avisado para a direita que ele tivesse abdicado e passado a pasta? Ele estava-se... ele depois de ter feito aquelas declarações em que foi um passo mais à frente de dizer que se estava a lixar para as eleições, enfim, mudando o termo, o verbo, lixar para outro, foi a partir daí que me estragou completamente as suas possibilidades. Mas o facto do verbo ter sido escatológico... Exatamente, o verbo escatológico. As pessoas não estão preparadas para fazer política desse género. A escatologia ainda não é admitida... A partir daí estava tudo... Na política. Há, de certa forma, uma ironia no facto de ele dizer que vai estudar agora, depois de... tenho aqui a frase. A frase foi curiosa porque as pessoas... Claro que não há frases originais, mas é curioso que ele tenha dito que pautava a sua vida pela procura permanente do conhecimento no momento de despedida. E houve várias pessoas que maliciosamente disseram que essa frase lhes era familiar, mas caramba, é uma frase que qualquer pessoa pode dizer sem ter nenhuma conotação maliciosa. Que curso é que aconselharia a Pedro Passos Coelho agora que ele está no desemprego, digamos, ou pelo menos continua ligado àquelas ONGs que não dão grandes proventos? Quer dizer, às vezes menos ao seu proprietário, às vezes não. Mas eu menos do que aconselhar um curso, eu aconselharia economia. Filosofia talvez não seja boa ideia, não é boa ideia. Porque remete para um passado que talvez já esteja ligeiramente esquecido, mas sim, que... eu aconselho economia... Até porque na filosofia, quer dizer, pelo menos Sartre é um terreno que ele já domina melhor do que qualquer especialista na obra de Sartre. Da obra de Sartre que não existem na bibliografia ativa de Sartre. Mas o que eu sugeria era, mais do que sugerir, eu posso sugerir economia. Eu acho que ele, da primeira vez que estudou, não aprendeu grande coisa. A Maria Luísa foi professora dele. Pois foi. E talvez isso explique qualquer coisa. Mas eu mais do que um curso, sugeria um local para tirar o curso. Um local onde fosse fácil de aceder de, por exemplo, comboio, de autocarro. Não Sorbona. Tudo o que evite mangas. Se calhar evitar mangas nos próximos tempos para o antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. A história ensina-nos coisas e vale a pena aprender essas lições. Com este empate que se deu em número de deputados entre a oposição e o atual governo, entre o PS e os partidos da oposição, que por acaso já aconteceu anteriormente, é a segunda vez que acontece na democracia portuguesa, parece-lhe que há condições para levar a legislatura até ao fim, ou será necessário recorrer a qualquer outro queijo, uma vez mais, de modo a que as coisas se mantenham? Não, parece difícil para António Costa ele estar a encontrar o seu queijo limiano, não é? Todas as pessoas louvavam a sua capacidade de criar consensos e encontrar pontos divergentes. Ele, aliás, já tinha feito isso na Câmara Municipal de Lisboa, mas no Governo, aparentemente, parece estar bastante mais difícil. Isto na altura em que o número de emergência era 115, dava mais jeito, que 115, parecia que se estava a chamar ajuda, não é? Não, mas agora é 112, já não funciona. Agora 112 já não funciona e, de facto, mais uma vez, enquanto não se mudar a Constituição para se permitir que seja um número ímpar de deputados no Parlamento, isto vai continuar a acontecer. Agora, eu acho, enquanto não houver uma definição política, sempre se foi dito que nós precisávamos que o governo que saísse destas eleições fosse um governo forte e, manifestamente, não é isso que está a acontecer agora. Enquanto não se realizar a eleição para Presidente da República, eu penso que nós ficaremos a viver neste ritmo de duodécimos. Não são duodécimos orçamentais, mas são uma espécie de duodécimos políticos. Até porque toda a gente estava convencidíssimo que o António Costa viria e se conseguiria facilmente coligar com
com o LIVRE, se calhar o Ricardo até pode dizer alguma coisa acerca disso. Agora, a verdade é que isso... Eu sei. Disso, não é? Mas agora, a verdade é que isso... Por desagradável que possa ser... Sim, é desagradável, mas isso tem que ser enfrentado. Agora, o LIVRE, com a votação surpreendente que teve, não é? De repente ganhou um peso que não se estava à espera e a suposta coligação está a ser mais difícil do que António Costa. Não só o LIVRE, porque na oposição temos agora duas forças novas. Talvez ainda seja cedo, as eleições foram há 2 meses e pouco, ainda talvez seja cedo para avaliar que papel é que essas duas novas forças vão desempenhar. Daqui a pouco vamos ter de falar do LIVRE, por razões evidentes, mas deixamos isso para mais tarde. Antes, a maior incógnita saída deste ano de 2015, vamos ter de falar, evidentemente, do bulldozer. O bulldozer que... é grande surpresa em termos eleitorais. Já percebeu o que é que pode sair deste encontro político entre Marinho Pinto e Alberto João Jardim, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu acho que ficou claro, quer dizer, não só pela união das duas personagens, mas também pela subtileza do nome do partido que escolheram. Nós tínhamos... E da apresentação, não é? Sim, da apresentação da conferência de imprensa com viagenzinha a bordo do Caterpillar. Nós já tínhamos percebido que, enfim, que tipo de política... Caterpillar e bulldozer são ambos nomes comerciais. São concorrentes. Ou não? Não Pergunto. Se forem... É porque uma coisa que me inquietou e que tentei averiguar, mas depois não tive tempo de perceber, é se eles tiveram de pagar direitos a bulldozer. E conhecendo-os, eu acho que não pagam a ninguém. Mas o que ninguém... Quer dizer, e até certo ponto nós deveríamos ter estado à espera, era aquilo que aconteceu, que é o partido bulldozer estar a autoterraplenar-se. Sim, aquela troca de palavras azedas entre Marinho e Pinto e... Dois machos alfa juntos nunca resultou. Exato, sobretudo no âmbito dos símios, não é? E não estou a dizer que seja o caso, estou a dizer que é sobretudo... Tem que lutar, não é? Sim. Pela posse tem a do grupo. citação, eu por acaso não mais ou menos, a troca de palavras agora, que foi agora ainda há 2 semanas, o Marinho Pinto disse qualquer coisa sobre este despesismo sobre, enfim, os gastos de Alberto João Jardim, que respondeu, diz o roto ou nu, Marinho Pinto roto, não te admite, e começa de facto um festival de homofobia e de primarismo que o país não via há muito tempo. Que um prémio Ilga lamenta. E com certeza que triplo prémio lamenta toda a gente. Qual dos dois, Marinho e Pinto e Alberto João Jardim, parece que vai acabar por dominar o bulldozer, Pedro Mexia? Quando se juntam dois desbocados, em geral, ganha quem despe a roupa. Que é Alberto João Jardim. Ganham nu ao roto. Exatamente. Foram homens que contribuíram bastante para as ciências respectivas. Lembremos que o multiculturalismo português e o Portugal multicontinental foi enriquecida com a aproximação ao povo irmão Zulu, que Jardim promoveu, e Marinho e Pinto ainda marca contributos muito importantes no campo da obstetrícia, porque é a única pessoa que se lembra do seu nascimento, como se lembram, e, portanto, contou detalhadamente como foi o parto. E hoje a ciência sabe muito mais devido a este advogado. O facto de, na primeira vinda para o Parlamento de Lisboa para São Bento, de Alberto João Jardim, naquela altura em que ele se apresentou vestido de Zulu, quando em fevereiro, se não me engano. Ele pelo Carnaval. Sim, veio tomar assento na Assembleia da República. Acha que isso acrescentou notoriedade a Alberto João Jardim ou, pelo contrário, lhe retirou prestígio? No Parlamento já teve Cicciolina. Geralmente não se pode citar Cicciolina sem dar um processo qualquer, mas apesar de tudo, tinha seios menores. Alberto João Jardim. Não consigo superar este comentário técnico-tático. Pode citar O'Neill, por exemplo. Sei os teus seios, seios de cor. Exato. Pronto, está feito. É o momento de erudição habitual. António Costa fez bem em abrir negociações para um acordo de incidência parlamentar com o bulldozer depois de ter falhado a tentativa de aproximação ao LIVRE.
Sim, o problema Miguel atualmente Tavares. é saber com quem é que é esse acordo de incidência parlamentar. Se é com o Bull ou se é com o Dozer. Porque eles deixaram de estar devidamente unidos, aliás, como seria de esperar, não é? Agora, António Costa, neste momento, parece a nova carochinha. Portanto, está à procura Do seu João Ratão. do seu João Ratão de saber com quem é que há de casar. O que é que, ao contrário da história, eu acho que neste caso quem pode ir parar dentro da panela da Quente não é o João Ratão, mas é mesmo a própria carochinha. E isso é um bocadinho decepcionante. Ou seja, acreditávamos, acho eu, todos nós, que António Costa Em vez de teria... comerem o João Ratão, comem a carochinha. Exatamente. Bem, tá e, bem. portanto, todos nós achávamos que ia ser mais fácil. Mas isto nesta vida nada é fácil. Nada é fácil. Nada é Falemos fácil. então do novo governo, que justamente não foi fácil de constituir, dadas as diversas sensibilidades que António Costa tem sido obrigado a gerir, à esquerda e à direita. Quem foram para si, Pedro Mexia, as escolhas mais surpreendentes da equipa de António Costa? Toda a mais surpreendente foi António José Seguro no cargo de ministro sem pasta, porque descobriu-se, ele foi nomeado, a gente ficou muito surpreendido. Ele também estava a estudar, Ministro sem pasta, que era uma coisa que já não havia desde o tempo dos governos provisórios, salvo erro, e depois descobriu-se que ele não só não tinha pasta, como não tinha funções, nem gabinete, nem staff. Portanto, foi apenas uma maldade. Faz parte do governo, mas mas deixam-no assistir. E, portanto, foi uma espécie de magnanimidade cruel de António Costa. o facto Mas faz de... sentido até que, enfim, que há também estágios não remunerados No Conselho de Ministros. Sim, no Conselho de Ministros. Fazia falta. O facto de Costa ter ido buscar Rui Rio, que não é exatamente não foi exatamente uma surpresa, não é? Mas dá-lhe força ou enfraquece-o politicamente? Enfraquece-o pela maneira como foi, porque, como se lembram, depois do que ele tinha dito no Congresso... Nós já debatemos isto aqui, quer dizer, mas num programa de balanço do ano temos de... Aquele episódio um pouco críptico, quando ele, retomando as palavras do Congresso, disse que estava pronto para fazer uma coligação com o Rui, e o facto de ele não ter dito o apelido... Na altura pensou-se que era Rui Tavares. Apareceram vários Ruis, houve Rui Costa... Rui Oliveira e Costa. Rui Oliveira e Costa... foi difícil. E Rui Rio não disse nada. Portanto, houve uma triagem de Ruis até se chegar à hipótese Rui Rio, que era aquela que ele queria, provavelmente. E a reabilitação política de Francisco Assis, João Miguel Tavares, que leitura política é que pode ter depois de ter havido um aparente afastamento? Sim, a escolha da Assis não tem manifestamente a crueldade da escolha de António José Seguro, que acaba a ser um presente envenenado. Agora, de qualquer forma, estamos a falar do Ministério da Cultura. Dar o Ministério da Cultura a Francisco Assis teve apenas um condão, que foi irritar a Manuel Alegre, não é? Porque parece que desde então um senhor que foi um conhecido apoiante de António Costa tem tido muita dificuldade em digerir aquela escolha e provavelmente... Mas aquele soneto que Alegre escreveu, acha que tem... Quer dizer, era dirigido, o soneto satírico tinha a ver com a escolha de Assis? O primeiro terceto é particularmente agressivo. Não Consegue recordar-se dele? Não me lembro agora. Infelizmente não me lembro agora. Mas é. Manuel Alegre, aliás, quer dizer... Mas Manuel Alegre sempre teve mais vocação quando estava no PS, estava verdadeiramente na oposição. Nesse aspecto, Manuel Alegre é um bocadinho... Há governo, estou contra. Ele também dentro do PS, está lá alguém, ele também está um bocadinho contra, sobretudo depois daquilo, e nós falaremos provavelmente disso mais adiante, daquilo que foram as escolhas para as presidenciais. Que, evidentemente, Manuel Alegre, mais uma vez, não pode ter ficado nada contente. Agora, o Ministério da Cultura, eu penso que é apenas uma forma de calar a direita do PS, que, como se sabe, são para aí 5 pessoas. Hoje em dia, no Ministério da Cultura, diz lá. Quer dizer, a entrada de Francisco Assis para o governo não é estranha só pelo facto do convite de António Costa ter feito o convite, é de Francisco Assis ter aceitado o convite. Francisco Assis acaba por entrar no governo mais rápido do que saiu de Felgueiras. Foi realmente... Mas com óculos. Sim, com os óculos postos ainda. Mas vamos ver, se a cultura também tiver o orçamento que tem tido atualmente, não há pode uma esperar muita pergunta coisa dele. que é inevitável fazer-lhe, não é? Foi escrito e dito que o Ricardo Araújo Pereira foi convidado para ocupar um cargo governamental. Foi uma notícia do Temporário. E ainda não se pronunciou sobre isso, ainda não disse se de facto houve ou não convite. Não há grande coisa para dizer. Eu estava em casa a coçar-me E tocou o telefone. Tocou o telefone. Mas já tinha acontecido. Toda a tua história política passa por eu estar a coçar-me. Eu normalmente estou em casa a coçar-me. Mas não há Para nada. que pasta era? Não, nem sequer era uma Secretaria de Estado. Sim, então achaste que uma Secretaria de Estado não é digna de ter. Mas é que pela designação não percebia O alcance. E se fosse Secretaria de Estado do Desporto, aceitavas ou não?
Só se fosse para fechar algumas instituições. Fechar algumas instituições. Ainda não falámos aqui, eu referi o temporário que deu essa notícia, não falámos aqui, mas é um acontecimento que merece alguma referência deste ano, o aparecimento em setembro deste novo jornal. O que é que o temporário trouxe de novo à imprensa portuguesa, João Miguel Tavares? Trouxe agressividade. Trouxe agressividade, quer dizer, que é uma coisa que já fazia muito falta, acho que eu, desde o encerramento do Independente, não já do Independente da fase final. Isso foi uma coisa que a mim sempre me incomodou bastante. Quer dizer, desde que Manuel Moura Guedes deixou de apresentar o jornal da TVI, desde que o Correio da Manhã deixou de falar de José Sócrates depois dele ter fugido, e agora não, me parece ter perdido algum interesse naquilo, acho que falta alguma agressividade. Muitas vezes se chama populismo, o Pedro está sempre a protestar com isso, e tal. Mas enfim, eu acho que o bom jornalismo precisa sempre de uma dose de má educação no sentido de gostar de... É uma frase a reter. De gostar de incomodar as pessoas e de gostar de incomodar as instituições. O facto de ser um jornal financiado por dinheiro chinês tem para si algum significado especial? Há quem chama o tempo Lálio, não é? Foi o passo seguinte, porque eles já eram donos do prédio, da gráfica e daquela parte de Lisboa. Dá para não falar da REN e da EDP, não é? E, portanto, inovou no jornalismo português porque tem aqueles editoriais com ideogramas em que são editoriais abertos, como nos poemas chineses, em que nós temos que interpretar, em vez de dizer, por exemplo, o Orçamento de Estado revela algumas dificuldades, escrevem, por exemplo, Crisântemo Orvalho. E nós temos que, ou então, em homenagem a Pedro Costa, Cavalo Dinheiro. E somos nós que temos que interpretar. E o jornalismo tornou-se mais criativo, mais poético, e eu saúdo a tradição chinesa. Essa é a parte que nós entendemos claramente, mas há aqueles suplementos em mandarim, aqueles suplementos semanais, fazem sentido, Ricardo Araújo Pereira? Eu não sabia que os vistos gold tinham resultado tão bem, a ponto de haver em Portugal cidadãos chineses em número suficiente para que haja suplementos em mandarim. Tu só vais às lojas da Avenida da Liberdade, porque lojas chinesas não falta, não é? Aliás, compras adereços em algumas lojas chinesas e tudo? As lojas da Avenida da Liberdade, algumas delas também pertencem a chineses, mas não são lojas chinesas no sentido em que não é tudo €1,5. É tudo €1,5 milhão. Pois bem, já falámos do governo, de parte da oposição, mas ainda não falámos do projeto mais controverso de António Costa. Isto de Costa transferir para os monumentos nacionais a forma de obter receitas, tal como conseguiu na Câmara de Lisboa. Parece-lhe boa ideia, Pedro Mexia? Sim, isto, como se sabe, e o programa, fomos aqui acompanhando esse processo, começou com, já não sei qual é a ordem cronológica, mas foi essa. Sim, mas o mais emblemático até agora é o Jerónimos Bom Petisco. Mas foi exatamente, o Jerónimos Bom Petisco foi o desenrolar do processo. A concessão que começou com a Praça das Flores fechadas para um carro, para o lançamento de um carro, começou com as estações de metro com nomes de empresas. A Avenida da Liberdade fechada para o Piquenicão. Isso ainda era na altura da Câmara de Lisboa e agora parece que vai ser, exatamente, está a ser alargado. Por isso mesmo, António Costa aproveitou essa experiência já que teve na Câmara e agora agora no Governo há esta associação da preservação do património às marcas. E não sei bem o que é que eu ia dizer sobre isto. A única coisa que eu posso dizer é que diz-se que hoje em dia até nas pessoas, os comentadores da televisão fazem product placement e eu em relação a isso só posso responder dizendo o bom sai bem. E quanto é que vai empochar? Não sei o que estás a dizer, não percebo essa referência. O leilão entre o Bom Petisco e a Pesca Nova pareceu-lhe um bom método para decidir quem é que ficava a tomar conta durante um mês dos Jerónimos? Sim, nada contra. Aliás, eu quer dizer... Há até esta coisa de concessionar no final do ano a passagem de ano nos Jerónimos a Bom Petisco. Vamos lá ver, eu não tenho nada contra os tempos mudaram e tal, e há que arranjar dinheiro e esta é uma maneira... É sensível à ideia de que mal por mal seja uma empresa... Até já o Estádio da Luz. Se até já o Estádio da Luz mudou de naming e já não é Estádio da Luz, portanto a partir daí eu acho que não tem problemas com os Jerónimos. Tem que dizer, tem tudo a ver com a vocação marítima de Portugal. Ora está, era isso que eu ia dizer, é que não só... Quer o atum, quer os descobrimentos fazem parte do ADN nacional. Quer o atum, quer a pesca nova, mantém a ligação ao mar que o gótico manuelino... Claro, exatamente. É isso
começou. E, portanto, acaba por haver uma ligação entre, enfim, o espírito da construção dos Jerónimos e a pesca do bacalhau. E a pesca do atum. A pesca nova, eu não ficaria chocado, sinceramente. Havia mas a pesca nova é espanhola, não é? Eu sei, mas havia um cheirinho a Tordesilhas que podia ser explorado aí. E é, para mim, é bom haver, enfim, uma destas... o Estado estar ligado a uma concessão que tem a ver com, neste caso, com atum, mas não se falou em roubá-los, mas e ser tudo dentro da legalidade. Haver peixes metidos ao mas barulho sem... e não há qualquer espécie de... Assim. Exatamente. É sempre preferível o roubá-lo no frontispício do que a ser negociado debaixo da mesa. Ora, aí está. Isto não é um provérbio agora que há? Chinês. É um provérbio chinês. Antes um roubá-lo no frontispício. Mais vale um roubá-lo no frontispício do que uma caixa deles por baixo da mesa. Por baixo da mesa. Mas o Réveillon do atum no Jerónimos... Não me choca. Isto é o português 2015. Como diz o bom povo, se não há dinheiro não há palhaços, não é? Portanto, o Estado continua a ter as dificuldades que se conhecem. É preciso reabilitar os monumentos, é preciso entrar dinheiro e, como já aqui disse Pedro Mexia muito bem, são atividades ligadas ao mar, atividades ligadas à pesca, são precisos barquinhos para chegar até lá e, portanto, isso tem tudo a ver com os descobrimentos. E quando nós vemos que só agora é que o Palácio da Ajuda Lindor foi concluído, se é preciso realmente as coisas avançarem dessa forma, então que avance. Tem que ser, avança. É melhor isso do que está parado. Exatamente. Muito bem. Vamos ver como é que a coisa se vai decidir. Cavaco Silva, já se sabe, não vai intervir, até porque está em fim de mandato. A corrida eleitoral para as presidenciais de janeiro está cada vez mais animada e mais intensa. Mário Soares tem, de facto, condições para bater Marcelo Rebelo de Sousa em janeiro? Ricardo Araújo Ou Pereira. até baterem. Ou até sim, vontade não lhe faltará para bater aí. Por acaso, eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa não é dos principais inimigos. Aliás, terá sido aquela frase que ele repetiu, já tinha dito há um ano e tal, Das trombas. Era o candidato com melhores condições de ir às trombas da direita, As trombas da direita. que galvanizou o chamado povo de esquerda. Com certeza, até porque a seguir às legislativas a direita ficou com umas trombas bastante... Não tão profundas como tu imaginavas. Não é? Sim, A vitória de António Costa era suposto ser mais fácil sim, e quem sabe chegar à maioria absoluta, não é? Mas ainda assim houve trombas. Ficou às portas. Ainda assim houve trombas e Mário Soares lá Trombas estará fechadas. para... A minha questão é o segundo mandato, nem sequer é o primeiro. Se Soares ganhar, o primeiro mandato para mim é tranquilo, é o segundo. O segundo é que me preocupa, porque vejo muito sanguíneo e da outra vez, quando ele foi presidente, o segundo mandato foi mais calmo e temo que desta vez seja o contrário. Aceita aquela tese que tem corrido Pedro Mexia de que ele mexeu os cordelinhos internacionais que tem para conseguir fazer com que António Guterres conseguisse o lugar de secretário-geral da ONU de forma a afastá-lo da corrida presidencial? Não creio, porque a votação acabou por ser bastante renhida, mas Guterres ganhou largamente. É certo que as candidaturas quer de Bonovox, quer de Angelina Jolie estiveram taco a taco até à votação final, mas acho que ele ganhou pelos seus méritos e, portanto, é um justo secretário-geral. Além do mais, como sabemos, pelas últimas notícias que vêm da imprensa vaticana, é também o favorito no próximo conclave. Está a sugerir que... a lançar o nome. Que António Guterres é papável. António Guterres é claramente papável e, portanto... Angelina Jolie também. Angelina Jolie... Mas de outra maneira. Havia uma nota interessante no New York Times sobre os candidatos à presidência, à presidência da Assembleia Geral da ONU, e falava sobre sensuous lips, os lábios sensuais, e eram os do Guterres. não eram os da Angelina Jolie. Não, mas quer dizer, convém esclarecer os nossos espectadores que sejam menos íntimos da lógica vaticanista, que de facto é perfeitamente possível qualquer cristão qualquer ascender a batizado Papa. pode ser Papa. Batizado. E, portanto, aliás, nós os dois não descartamos Não descartamos essa hipótese. O incómodo de Jorge Sampaio neste processo parece-lhe justificável?
Não sei se é incómodo, quer dizer, nós não podemos cada vez que... Quer dizer, quando Soares avançou Estava choroso, para a corrida Estava choroso. foi evidente que Jorge Sampaio... Sim, filmaram Jorge Sampaio, estava choroso, mas quer dizer, quem é que pode dizer hoje em dia que Jorge Sampaio choroso é necessariamente um incómodo? Porque ele realmente chora muitas vezes e nem sempre é por estar incomodado. Temos, portanto, a determinação de Mário Soares à esquerda e a energia de Marcelo Rebelo de Sousa à direita. Parece-lhe que esta campanha de proximidade que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer pode resultar, João Miguel Tavares? Eu não sei, quer dizer, eu acho que isto é ir um bocadinho longe demais, diga eu. Eu acho que, francamente, acho que não Marcelo Rebelo de Sousa está ali... ser sentida como uma campanha demasiado intrusiva? Eu acho que há um lado que Marcelo Rebelo de Sousa, de facto... Uma coisa foi mergulhar no Tejo há uns anos, Sim, quando era candidato... Outra coisa é uma pessoa abrir a porta e estar Marcelo Rebelo de Sousa dentro da banheira, não é? De facto, nós estamos a falar do mesmo nível de proximidade e, francamente, eu não gostaria que me acontecesse a mim. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa, de facto, eu acho que ele está desesperado desde que a comunicação social mostrou a lista de férias, das pessoas com que ele passava férias. Não é? E aquela lista é difícil. Parece que Marcelo Rebelo passava férias com todas as pessoas e nem todas muito recomendáveis. Isso, evidentemente, hoje em dia o povo português está sensível a isso e portanto, aí a vida corre menos bem a Marcelo. Quer dizer, eu acho que ele tem algumas hipóteses, mas talvez se ele for um bocadinho... Ele está a esforçar-se. Quer dizer, vamos ver uma coisa, se ele falhar esta eleição presidencial, as suas ambições políticas morreram. Quer dizer, a ambição que parece-me evidente nele de um dia chegar à presidência da República ou ter um cargo público realmente relevante em Portugal, morre. Ele já foi à sua casa, Ricardo Araújo Pereira? Não foi. Eu, quer dizer, eu tenho... É que se o seu número de contribuinte for um dos sorteados... sabe que vai ter de lhe abrir as portas da casa de banho e deixá-lo mergulhar na sua banheira, não é? Porque depois desta deliberação, sim, foi ainda há 15 dias, sim, mas cidadãos que se queixaram, sim. Da deliberação da Comissão Nacional de Eleições que obriga a que o candidato não seja impedido de fazer campanha, como entender. Sim, exceto, mas diz lá, exceto, salvo razões de... atendíveis. Ora, sim, fortes e atendíveis. Fortes e atendíveis. Por motivos fortes e atendíveis. A questão é esta, eu tenho mais do que uma casa de banho, todas têm Poliban. E, portanto, se isso não é uma razão atendível... Não é verdade. Não, todas têm Poliban. E aqueles banhinhos, e os banhinhos simpáticos, não usas isso? O Sr. Marcelo não mergulha em Polibans. Aquilo não se pode falar em mergulhar, aquilo é esfregar-se no ralo. Portanto, sinceramente, não é campanha eleitoral. Não chega. Bem, já chega de política, porque este ano de 2015 não foi só dos protagonistas políticos, que naturalmente estiveram na ribalta, mas houve outros portugueses a dar cartas nacional e internacionalmente. Não sei se ainda querem voltar ao arquivamento dos casos BES e BPI e BPN. Já debatemos aqui isso amplamente. Acho que já vem desde 2014 e ainda mais tarde que isso já ninguém... Mas vamos falar em arquivamentos, não nos sobrava o tempo para... Sim. Precisávamos de outro programa. O Ricardo pareceu-me, apesar de tudo, pareceu-me bastante impressionado com a falência do negócio das irmãs de Ricardo Salgado. Lá está, o negócio de bolos das irmãs de Ricardo Salgado acaba por não ser... A falência não é surpreendente. Até porque, quer dizer, como era cliente, imagino que se calhar tenha sido isso a impressioná-lo mais e a torná-lo... porque... Eu gostava daqueles bolos, cheguei a investir naqueles bolos e fiquei sem 5 pacotes de farinha, aliás. Mas eram bons bolos. Ao Zé Diogo Quintela. A questão é esta. Há gente que sabe negociar e outra que não. A questão é esta. Era evidente que o negócio das irmãs de Ricardo Salgado, de bolos das irmãs de Ricardo Salgado, iria por água abaixo assim que elas pediram ao irmão para lhes gerir... o negócio. E, portanto, não é surpreendente quando a imprensa fala em 50 jerrycans de chantilly descobertos numa offshore das Ilhas Caimão. Quem é que se surpreende? Atenção, o problema também foi que o Presidente da República veio garantir que estava tudo impecável. Os bolos eram ótimos e frescos. E que os portugueses podiam confiar nos bolos das irmãs de Ricardo Salgado. E depois começa a haver ranço e outro tipo de acusações. Bem, vamos então às coisas boas deste ano de 2015, porque também houve coisas boas, apesar de tudo, a começar pela publicação do último romance de Lobo Antunes, O que se saúda. Ele garantiu que será mesmo o último desta vez. Já tive a oportunidade de ler, Pedro Mexia? Eu, por um lado, tinha pressa, por outro lado, não tinha pressa, porque eu li 2 entrevistas contraditórias. Uma entrevista de Lobo Antunes dizendo que era o seu último romance,
E outra entrevista à mão de Lobo Antunes que disse que ainda tinha mais 4 ou 5 e, portanto, como se sabe, é quem escreve os romances, segundo ele conta. E, portanto, fiquei na dúvida se eu devo ler já ou se deves acreditar na mão. Ou se vem mais aí no futuro. Sim, em todo caso é surpreendente o Nobel, isto ainda no capítulo das boas notícias, o Nobel para José António Saraiva... Não é surpreendente. Não. Para ele. Não é surpreendente para ele. Não, ele, desde o primeiro romance que falava nisso, não é? Desde o primeiro romance, ele sempre disse que quando escrevia era para atingir o Nobel. Ele disse que Saramago ganhou o Nobel da idade em que ganhou e com o percurso que teve. O Ricardo Araújo Pereira leu com atenção a obra de José António Saraiva, até escreveu sobre ela. Fiz recenções. Sim, fiz recenções. E gostaste? Gostei muito. A recensião que eu fiz foi do livro Um Cão que Pensava Demais. E era realmente um bom livro. Já agora fica a sinopse: é a história de um guarda noturno que tem medo do escuro e de ladrões, as duas coisas, e que nas suas rondas noturnas encontra primeiro um cão vadio que recolhe e depois uma senhora vadia que também recolhe. O que é que sucede? O cão vadio e a senhora vadia dão-se mal, embirram um com o outro, e o homem vê-se naquela posição de que, enfim, muita gente já esteve, que é com muita pena ter que abater a senhora. E assim faz. O Ricardo ficou surpreendido com o facto de, apesar desse investimento de José António Saraiva na literatura, ele ter sido nobilizado Ganhou o Nobel da Economia. Sim, da Economia, que não foi surpreendente. Até eu acho que temos o João Miguel trouxe... O próprio arquiteto Saraiva anunciou a sua citação Nobel. Como exatamente. O João Miguel tem a prova documental. Sim. Ele acaba por receber... Mas ele pensava que ia ganhar o Nobel da Literatura. Ele pensava, eu acho que sim, essa sempre foi a sua fé, mas depois quando descobriu a importância da invenção do saco de plástico para carregar jornais... O mais surpreendente para mim é, normalmente, o Nobel da Economia é atribuído a um estudo, enfim. Agora, uma produção concreta, como foi esta, que faz foi com que, de facto, a economia salte, deu um pulo no sentido do progresso. Sim, e estou muito curioso. Desde que este livro, onde ele, de certa forma, retrata o seu eureka, não é? Desde que isto foi... Ele ganhou, que o levou a ganhar. Aliás, o Nobel normalmente é dado sempre uns anos depois. Sim, e ele, depois, a invenção do saco de plástico... É dos anos 90. É do início dos anos 90 e depois ajudou muito, desde que Confissões de um Diretor do Jornal foi publicado na Pleiade. Eu acho que a Academia Sueca teve a oportunidade... É um momento bonito aquele da fotografia de José António Saraiva a segurar... A receber o Nobel. Sim, e se calhar muito bonita e... O Expresso, com uma talvez homenagem... valha a pena... Uma homenagem também simpática, até porque ele saiu do Expresso um pouco zangado. E o Sol, e foi para o Sol, mas o Sol também continuou a ter jornais de plástico, mas raramente com publicidade. Eu, de qualquer forma, queria ler um bocadinho, um excerto do livro Confissões de um Diretor do Jornal. Sim, é muito rápido. Mas diz vale assim, acho que vale a pena. A ideia, portanto, eu refiro-se à ideia do saco de plástico, a ideia surge-me um dia nas Amoreiras. Uma senhora que vai à minha frente deixa cair um caderno do Expresso, baixa-se para o apanhar, deixa cair outros. E, finalmente, espalha-se no chão tudo o que ela trazia nas mãos. Começo a pensar num saco que deverá ter um formato especial. É incrível porque é raro nós termos assim nasceu o saco do Expresso. Assim nasceu o saco de plástico. Aquele momento da centelha criativa. E o facto de um homem pensar, espera lá, um saco, logo aí, gênio, para mim. E depois a questão de... E tem que ter um formato especial. E realmente a gente olha para o saco plástico do Expresso e pensa, este saco é único em todo o mundo. Eu nunca vi um saco com este formato. Foi um prémio um pouco mal compreendido no Brasil. As notícias, quando eles leram a imprensa portuguesa, que davam conta de ele ter sido premiado pelo saco. Porque a imprensa brasileira houve algum ruído. Por várias razões. Mas não podem dizer que ambiguidades não há linguísticas. Sim, há uma é por uma ambiguidade linguística, outra é o facto do Expresso chegar ao Brasil sem saco. Eu soube disso.
o Expresso. Também o ajudou muito o facto de o imposto verde ter feito com que o saco fosse taxado e as contas nacionais... Ajudou muito o orçamento português e ajudou muito também o orçamento comunitário. Bem, além de José António Saraiva, há outro português a dar cartas internacionalmente, uma portuguesa, melhor dizendo. É justa a homenagem que vai ser feita no Parlamento a Joana Vasconcelos, Pedro Mexia? Totalmente. Todas as pessoas que levam o imaginário português enfim, e universal, de certa forma também, porque tem uma dimensão universal, ao mundo devem ser reconhecidas. De Gil Vicente. Mas aquele abaixo-assinado na Assembleia da República de quem não compreende que seja alterado o busto da República que Joana Vasconcelos seja o modelo escolhido. Mas o que é que a República... Vou fazendo de advogado do diabo, o que é que a República nos trouxe? Foi também uma certa igualdade, não é? E, portanto, a igualdade chega da... Eu próprio me sinto subrepresentado na estatuária. Não, mas não é por atenção, não é pela escolha é pelo custo do mármore. É os gastos do... Mas é bom haver uma se gastou tanto bronze com o Cristiano Ronaldo, é negociado de gastar mármore com Joana Vasconcelos. Chega de estátuas escanceladas. Pois, mas tudo isto, quer dizer, a grande dimensão internacional que ela conseguiu, salvo seja, teve a ver com a homenagem que, depois de ela ter homenageado Barcelos, no Rio de Janeiro, homenageou as Caldas em Paris. No Louvre, Barcelos no Rio de Janeiro e depois agora as Caldas em Paris. Junto ao Louvre. O grande problema é que isto, tendo em conta a vida do ainda presidente e do último presidente francês, isto pareceu uma referência à vida política francesa. Os franceses mas, de qualquer forma, eu acho... Sim, não, mas eu acho admirável... Houve críticos de arte que disseram isso, mas disseram que se fosse uma piada sobre a vida de Hollande, sim, estava mais poída, mais gasto a estátua, estava mais... Não, mas tu tens que admirar. Quando nós olhamos, eu acho uma obra impressionante. Nós vemos como é que o popular força a entrada no erudito. Está muito bem formulado. Sim. E conseguiram perceber porque é que ela deu à obra o título de Retrato de um Amigo Enquanto Falo? Eu acho que, lá está, fazia falta uma referência à obra imorredoira de Eduardo Dionísio e a essa pequena ambiguidade que tem na última palavra do título. Eu acho que é mais um sintoma da criatividade. Já temos pouco tempo, mas temos ainda tempo de falar brevemente da eleição de duas mulheres presidentes da República, Hillary Clinton nos Estados Unidos, Marine Le Pen em França. Já conseguiu entender porque é que os ingleses ficaram tão zangados com os franceses depois da França ter decidido sair da União Europeia e do Euro? Pedro Mexia, não temos muito tempo já. Ficaram zangados por duas razões, muito rapidamente, porque a Inglaterra a França tirou à Inglaterra as duas grandes inovações na política até agora. Uma foi estar na União Europeia e boicotar a União Europeia por dentro. Era um triunfo da Inglaterra e agora é a França que empunha essa bandeira. E, por outro lado, ter uma chefe de Estado, no caso da Inglaterra, uma chefe de governo, que desmente a ideia de que as mulheres na política, da coisa... Era caso para encerrarem o túnel da Mancha? Que quem previu neste programa? Eu gostava de lembrar... No final de 2014. Gostava de lembrar que no final de 2014 eu previ isso. O João Miguel Tavares acha que era caso para chegar a este extremo? Eu acho que é inveja porque os ingleses andaram sempre a prometer que eram a saiam da União Europeia e agora de repente olham para o lado e veem o estado em que está a França, portanto... Qual é que lhe parece ter sido o efeito mais surpreendente da eleição de Marine Le Pen? Ora bom, eu politicamente, na política internacional, o que eu acompanho mais atentamente é a bola, não é? E o que aconteceu foi, após a aplicação das medidas propostas por Marine Le Pen, em que só podem fazer parte da Seleção Nacional de Futebol Francesa jogadores não só nascidos no território francês, mas caucasianos, e na sequência disso terem levado 7-0 das Ilhas Faroé, parece-me que é enfim, que a França vai ter alguns problemas. É eloquente. Bom, no fundo está passado em revista o essencial deste ano de 2015, nesta emissão que é a última deste ano. Este bigode
É para... Foi promessa. Foi promessa, mas o que lhe queria perguntar é se não cheguei a perceber se vai rapá-lo no último dia do ano ou no primeiro dia de 2016. Não, vou rapar agora a 31 de dezembro de 2015. Foi a promessa que fez a Jesus. A Jorge Jesus, sim. Jorge Jesus. Não a Jesus. Eu creio em Jesus, mas é neste. E depois, após a conquista do bicampeonato pelo Benfica, feito que o clube não conseguia há 30 anos. Mas fica-lhe bem, acho que podia... Deixar crescer o bigode. Fica muito bem. Embora eu me lembre, não sei porquê, lembra uma comissão de inquérito do BES. Sim, está um pouco parecido com o Amílcar Moraes Pires, mas que se o Benfica for campeão da Europa, como espero, em 2016 deixarei crescer as suíças. Teve impacto na sua vida íntima esse bigode? Ele cortou um bocadinho. Acho que foi negativo. Teve o impacto que teve foi negativo. Começaste a falar alemão na cama. Exatamente, às vezes, e com muita vontade de invadir a Polónia. Às vezes. Bem, temos que tratar de um assunto desagradável. Nós tínhamos falado os três, não falámos consigo sobre isto, Ricardo, porque esta é também a última emissão em que o Ricardo Araújo Pereira participa no Governo Sombra. Nós chegámos a esse consenso depois de termos tido uma reunião para debater este caso, porque há uma incompatibilidade entre o facto de ter sido eleito deputado e o facto de estar aqui como comentador, e julgo que podemos fazer as despedidas agradecendo a sua... Quer dizer, foi agradável, foi uma opção. Mas optou pela vida política ativa. Eu estou a ser surpreendido. Sendo um político no ativo, não faz sentido continuar. Estava em lugar não elegível. Não fazia ideia que o LIVRE ia eleger 17 deputados. Agora, é desagradável e deselegante até confrontarem-me com isto em direto. Quer dizer, sinceramente, 2015 para mim foi um ano já em agosto. Isto não é quadratura do círculo. Isto não é quadratura do círculo. As pessoas aqui sempre foram independentes. Foi sempre um positivo orgulho neste programa. Se calhar o melhor era de levarmos isto bem e o Ricardo sair pelo seu pé, porque era uma imagem que ficava, uma imagem de dignidade, o Ricardo abandonar não contem comigo para dignidade. Em 2015 então realmente pedir a alguém que venha ajudar-nos a retirá-lo daqui. Eu sei que tu não estavas à espera de ser eleito. 2015 é um ano em que eu sinto inveja das pessoas. Já em agosto, quando eu casei com a Sara Sampaio, eu senti isto é uma vergonha, é um escândalo, é uma vergonha. Não é compatível. Há de ficar um bom programa. Uma coisa e outra não é compatível. Não pode ser. Não. Tem que ser. Pronto.